Vibe Mundial FM. O Roberto, estamos aqui mais uma vez para trazermos aos nossos ouvintes alguns trechos, algumas citações do livro Na Luz da Mensagem, Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal de Abdrushim. Para quem ainda não nos conhece, vou fazer aqui um breve resumo. Entre 1923 e 1938, Abdrushim escreveu um grande número de conferências. 168 dessas conferências foram reunidas por ele para compor a última edição da Mensagem do Graal, Na Luz da Verdade. Assim teve origem uma obra incomparável que oferece respostas claras a questões fundamentais da vida. Desde então, ela foi traduzida em 16 línguas e está disponível em mais de 90 países. Desde a sua publicação, a Mensagem do Graal tocou profundamente muitos leitores, levando algum deles a uma mudança de vida decisiva, vivendo-a no sentido da Mensagem do Graal. Com sua obra, é a intenção declarada do autor reconduzir a Deus as pessoas em busca da verdade. Por conseguinte, a Mensagem do Graal dirige-se sempre ao indivíduo, independentemente da sua crença ou nacionalidade. Ela oferece auxílio orientador, pois a transformação profunda na orientação espiritual, hoje ansiada por alguns, só pode nascer através de um pensar e um examinar próprio, independente, e do reconhecimento e convicção daí resultantes. O caminho de vida indicado na Mensagem do Graal é simples e claro, e está longe de qualquer misticismo. Assim diz o autor: quem possui em si vontade firme para o bem e se esforça em revestir seus pensamentos de pureza, esse já encontrou o caminho para o Altíssimo, e assim tudo o mais lhe será concedido. Bom, e aí a vontade firme e a pureza dos pensamentos estão diretamente ligados ao resoluto trabalho em si mesmo. Também em 1936, Abdrushim dizia sobre o seu objetivo: meu alvo é de natureza espiritual. No entanto, eu não trago uma nova religião. Também não quero fundar uma nova igreja, tampouco qualquer seita. Mas dou com toda a simplicidade uma clara imagem do atuar autônomo da criação, o qual contém a vontade de Deus, através da qual o homem pode reconhecer claramente os caminhos que lhe são favoráveis. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, o nosso programa, para quem ainda não nos conhece, é dividido em duas partes. Nessa primeira parte, a gente faz alguns comentários ligados, conectados com os ensinamentos trazidos pela Mensagem do Graal. E na segunda parte do programa, nós lemos trechos da Mensagem do Graal relacionados ao assunto que nós levantamos questões na primeira parte. Hoje eu queria falar um pouco sobre fé. Fé, a crença, no que as pessoas acreditam. Vamos começar fazendo uma pergunta. Imagine que alguém chegue para você e diga: eu vou colocar uma venda nos seus olhos e você, com a venda nos olhos, vai andar um trecho sozinho de um caminho. Aí você poderia perguntar: mas isso é muito arriscado, porque eu não conheço o caminho, vai que de repente tem obstáculos no caminho e eu, com a venda dos olhos, vou bater nesses obstáculos. A pessoa vai dizer para você: não, mas você pode confiar em mim. O caminho que eu vou deixar você andar é um caminho assim, tranquilo, plano, você não vai ter problemas. Bom, se você confia cegamente nessa pessoa, pode ser que você acredite no que ela está dizendo, deixe ela colocar uma venda nos seus olhos e você saia por esse caminho. Bom,
esse tipo de exemplo que eu estou dando é para vocês pensarem assim. Imaginem uma pessoa que desde a infância foi criada numa certa crença, um certo modo de acreditar na vida. Essa pessoa, depois de adulta, imagina que você pergunta para ela, mas por que você crê nessas coisas assim, 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 e não assado, assado, assado? Não, a resposta é porque meus pais me criaram assim, as pessoas mais velhas, os meus instrutores, os meus preceptores me criaram desse modo. Aí a gente poderia perguntar, mas você tem certeza que isso realmente está certo? Não, mas os meus pais eram pessoas de bem, os meus instrutores eram pessoas de bem, me ensinaram assim. Tudo bem. Tudo bem que seus pais, seus instrutores eram pessoas de bem, eram honestas, queriam que você seguisse por determinado caminho. Mas o fato de ser uma pessoa boa quer dizer que tudo que eles sabiam estava 100% certo. Poderia haver aqui alguma divergência, alguma opinião diferente aqui ou acolá. Você acredita cegamente neles? Ou você, ao invés de ficar com uma venda nos olhos, você não prefere tirar essa venda? Olhar em redor e andar com seus próprios passos para que você mesmo ache as suas respostas. Ou então, continuando nessa linha de raciocínio, mudando um pouco a linha de pensamento, vamos imaginar assim, né? Nós temos uma cultura, uma civilização baseada em princípios cristãos. Há 2000 anos, sem também fazer pouco caso de outras religiões, de outros credos, mas, de modo geral, como surgiu a cristandade, né? Há cerca de 2000 anos, Jesus Cristo esteve encarnado aqui na Terra e trouxe uma palavra, um ensinamento ao ser humano. O ensinamento esses ensinamentos não eram reservados apenas àquele povo daquela época. Tanto que ele exortou os discípulos a que seguissem pelo mundo, levando as suas palavras a todas as nações. Muito bem. Naquela época, a compreensão do povo era diferente da compreensão do povo de nosso tempo. Eram outras ideias, outros pensamentos. Então, para aquela tipo de mentalidade que nós poderíamos dizer, comparando aos dias atuais, que seria uma mentalidade praticamente infantil, Jesus dirigiu-se de uma forma quase infantil, porque ele se dirigia ao povo através de parábolas, de histórias, onde, naquelas histórias, haviam imagens, onde o povo podia aprender muitas coisas de sentido espiritual. Então, naquelas parábolas do filho pródigo, do semeador, do bom pastor, do sermão da montanha, ele dava aos seres humanos conceitos, ao mesmo tempo simples, porém de um alcance muito profundo. Quer dizer, se o ser humano, a partir de Jesus, refletisse sobre aquelas palavras, era esperado que pouco a pouco aquele conhecimento inicial fosse se solidificando no íntimo do ser humano, tornando-o seres humanos verdadeiramente dignos desse nome. Assim era previsto, assim devia ser. Mas a gente constata, depois de passado 20 séculos, que aquela crença infantil inicial que devia se solidificar, que devia tornar-se uma crença robusta, uma crença sólida, baseada em evidências fortes. Infelizmente, essa crença ela não se manteve viva do jeito que Jesus esperava do ser humano. Ao invés disso, a humanidade começou a se guiar de uma forma cada vez mais unilateral, apenas pela sua ferramenta intelectual. Quer dizer, o homem ligou-se mais ao seu raciocínio. Não que o homem não deva desenvolver o seu raciocínio. Ele pode e deve
desenvolver o seu raciocínio, o seu intelecto, porém, sem descuidar daquilo que é mais importante em sua vida, o seu núcleo espiritual. Esse núcleo espiritual que se exterioriza no homem através da sua intuição, que poderíamos chamar também de voz da consciência ou voz interior. Essa intuição, o ser humano agora, nessa transição cósmica dos mundos, ela deve ser novamente ou finalmente despertada para que realmente possa conduzir o ser humano daí para frente. O homem não pode se basear só no intelecto, porque o intelecto é útil para as coisas da terra. É útil para tornar a vida do homem mais confortável. Porém, ele não pode ser a base de tudo. Tem que ter uma intuição, uma voz interior que o conduza, que o leve a coisas construtivas e pacíficas. O colapso da humanidade, que se torna cada vez mais visível nos dias de hoje, mostra nitidamente isso. O ser humano que se baseia só em valores materiais, só em objetivos materiais, ele realmente não poderá alcançar a felicidade que só pode ser alcançada pelas coisas do espírito. Vamos trazer também mais um outro tipo de raciocínio. Há 2000 anos, Jesus Cristo disse aos homens: procurai e encontrareis, pedi e vos será dado, batei e a porta será aberta. Muitos seres humanos, se afastando de dogmas, de místicas de todo tipo, e seguindo o bom senso e o raciocínio, desenvolvendo pensamentos mais objetivos, começaram a construir pouco a pouco aquilo que nós chamamos hoje de pensamento científico. Então, como a gente diz, como eu já disse anteriormente, a ciência é boa aqui na Terra para tornar a nossa vida mais confortável, mais facilitada. Porém, o homem não pode se basear só na ciência, mas também não se pode basear numa fé cega que não admite contestação. Na verdade, fé e ciência jamais deveriam ser inimigas, mas deviam andar entrelaçadas, de mãos dadas. A ciência devia se conduzir pela intuição da fé genuína, e a fé deveria construir uma lógica capaz de aceitar pensamentos científicos coerentes. Todo cristão conhece aquelas frases com que João inicia o seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele foram criadas todas as coisas, e nada do que existe foi criado sem ele. Portanto, se a palavra de Deus, que aparece em muitos trechos de muitas escrituras, é a fonte da verdade, também o ato de Deus, a palavra que cria o mundo, o universo, a criação, também é um fruto da sua sabedoria e de seu amor. Portanto, não pode haver contradição entre a palavra de Deus, mostrada em Escrituras, e os atos de Deus, mostrado na criação do mundo. Até certo ponto, muitos cientistas entenderam isso. Conseguiram entender que certas coisas no mundo seguem leis rigorosas, inflexíveis, e baseando-se nessas leis, chegaram a muitos descobrimentos, seguindo a frase do mestre, ainda que inconscientemente: procurai e encontrareis. Então, é chegada agora a hora em que finalmente a fé e o conhecimento não devem ser inimigos, mas devem encaminhar lado a lado, porque cada uma, a seu jeito, reflete a sabedoria do Criador. Então, o novo saber da criação deve abrir-se para as leis da natureza,
porque a natureza também é uma obra do Criador. Ela faz parte do Criador. As leis naturais demonstram a cada momento a graça, a engenhosidade, o amor do Criador para com suas criaturas. Assim, a nova fé deve ser alicerçada num saber genuíno. Não pode ser mais uma fé cega, mas deve ser o reflexo daquele homem que sabe andar com seus olhos espirituais abertos e consegue reconhecer, identificar a grandeza da criação. Desse modo, essa fé deve se tornar viva no seu íntimo e se exteriorizar perante o seu ambiente em pensamentos de harmonia, em pensamentos construtivos, em ação viva e convicta. Ou dito em poucas palavras, a fé deve se tornar convicção. Vibe Mundial 95.